Olá, estamos de volta. Esse é o Saúde Ativa, o programa que fala, claro, sobre a sua saúde. A gente prioriza aquilo que você sente, priorizamos inclusive quem você é também, né? Afinal, saúde é mesmo fundamental. E falar sobre esse tema acaba quebrando paradigmas, quebrando barreiras que inclusive atrapalhavam até mesmo com que você chegasse a um profissional de saúde, com que você conversasse, se abrisse muito mais e, claro, cuidasse da sua vida, né? Enfim, a gente está conversando aqui sobre o novo coronavírus com o Dr. Carlos Diego, que atende inclusive na clínica Doutor Na Hora. Daqui a pouquinho vamos dar continuidade a esse tema, falar sobre situações aqui que aconteceram no Brasil, no mundo inteiro também. Enfim, é muito importante falar porque falando a gente vai estar disseminando informações e os cuidados são muito mais propícios, são muito mais facilitados. Mas para que o Saúde Ativa aconteça todas as quartas-feiras às 9 horas da noite, a gente conta com parceiros que nos apoiam demais. E um deles é o Dr. Márcio Cavalcante, ele que é ortopedista, é traumatologista, tem especialização em cirurgia do ombro e do cotovelo e também traumatologia do esporte. Ela atende lá na Clínica Maior, que fica na rua Nilo Peçanha, número 636, lá na Bela Vista. O telefone para contato 3341-8700. Atende também lá na Campo Imagem, na rua Rodrigues Alves, 603, lá no bairro da Prata. E o telefone 3341-1089. Para mais informações, acesse marciocavalcante.med.br. Outro parceiro nosso também é o CPO, que é o Centro Paraibano de Oncologia e Hematologia, que disponibiliza uma sede aqui em Campina, justamente para dar esse suporte e oferecer de maneira especializada os melhores tratamentos oncológicos para os seus pacientes. O CPO fica na rua Capitão João Alves de Lira, número 893, lá na Bela Vista. O telefone para contato é o 3321 1806. Olha só, outro parceiraço nosso, o Dr. Rodrigo Vieira, também cardiologista, intervencionista e atende lá na Provasc, que é justamente especializada na prevenção e no tratamento de doenças cardiovasculares. Você ainda conta com exames como teste ergométrico, mapa, Holter, entre outros, dentro da própria clínica. A Provasc fica na rua Sandra Borborema, número 61, no centro da cidade, telefone 2102-5560. E outro parceiro nosso, também outra parceira, é a Clínica Doutor Na Hora, na qual inclusive o Dr. Carlos Diego atende, né? A Doutor Na Hora é muito mais fácil cuidar da sua saúde. Você marca a sua consulta de maneira muito mais fácil através do site drnahora.com.br ou manda um WhatsApp para o 981940606. São mais de 30 especialidades, exames laboratoriais, cardiológicos, de imagem, ginecológicos e muito mais. Comodidade é com a Clínica Doutor Na Hora, que fica em 2 pontos, tanto no ponto 100 réis, no centro da cidade, como lá na Praça da Bandeira também. E por último, parceiro nosso, importantíssimo também, o Dr. Antônio Henriques, ele que é ginecologista, obstetra e atende lá na Clínica Santa Clara, que fica na rua Duque de Caxias 630, no bairro da Prata. Para marcar sua consulta, ligue 3099-6227 ou 9958-4401. A saúde feminina, sem dúvida alguma, agradece o Dr. Antônio Henriques, tem alto gabarito aqui na cidade de Campina Grande, nessa área. Bom, estamos aqui com o Dr. Carlos Diego, como eu já havia falado, ele é otorrinolaringologista. Estamos desmistificando, falando muito mais sobre o novo coronavírus, né? A cada dia dados novos acabam saindo, sendo atualizados, mas o que a gente tem até então é de que mais de 430 casos suspeitos foram confirmados aqui no Brasil, repetindo, casos suspeitos apenas 2 casos confirmados lá em São Paulo, e isso tem gerado um certo alarde, né? Além da China, que na verdade é o epicentro da doença, da disseminação do vírus, a Itália também é outro país que vem demonstrando um certo cuidado, uma certa atenção, porque já são mais de 30 mortes confirmadas em virtude do novo coronavírus lá na Itália, e fora esses 2 países, no caso são mais de 58 países que já tem casos suspeitos e até mesmo confirmados da doença. Por isso, a necessidade de falar muito mais a respeito, muito embora, como a gente vem tratando aqui, existe uma necessidade de cautela muito maior ao tratar de assuntos dessa natureza. Doutor, a gente estava falando agora há pouco desses cuidados que as pessoas precisam ter, mas na prática, que medidas preventivas podem ser tomadas em casos como uma epidemia dessa? Bom, não diferente das outras viroses transmissíveis pelo contato de fluidos da via aérea, né, com o que nós chamamos de aerossóis, espirros, tosse, secreção salivar, isso tudo tem que estar distante de outras pessoas. Então, por exemplo, proteger do espirro, aquela pessoa que no ato de espirrar com a boca aberta, não cobre a boca, está disseminando o vírus pelo ar. Então a recomendação, inclusive, da Organização Mundial de Saúde é que a proteção não seja com a mão.
Porque na mão, no momento que você espirra, muitas vezes você limpa em algum local, às vezes pode limpar até na própria roupa, não dá tempo de chegar em um banheiro para lavar as mãos, às vezes você não tem álcool gel à prontidão, então a recomendação é que cubra a boca com a parte interna do cotovelo. Então isso aí protege, porque o cotovelo você não vai ter contato com outra pessoa. Se você precisar pegar em alguma coisa, essa superfície não fica contaminada. Os estudos dizem que na superfície de uma mesa, de uma maçaneta de banheiro, de um corrimão, de um aparelho celular, o vírus pode viver até por 9 dias. Contudo, se for feita a limpeza com álcool, o que nós usamos a 70% para fazer asepsia, ou hipoclorito de sódio para você lavar superfícies que não sejam humanas, no caso você limpar uma mesa, ele reduz para 1 minuto. Então é uma coisa que é extremamente simples e que reduz drasticamente a forma como o vírus fica lá. Então, se você vai entrar em um banheiro provavelmente suspeito, não só para essa questão do coronavírus, mas todas as doenças transmissíveis de via aérea, tenta abrir com o cotovelo, com o pé, entendeu? Quando você for lavar as mãos, depois que lavar as mãos, não encosta mais nada. Eles recomendam, no caso do coronavírus, nas cidades e países que estão mais disseminadas, que você não passe a sua mão no seu rosto. Isso é um detalhe interessante, porque inevitavelmente nós coçamos os olhos, nós colocamos o dedo na boca, enfim, se tiver um calor a gente passa a mão no rosto. Então a recomendação é que não passe a mão, sempre antes lave ou use antisséptico álcool 70%, por exemplo, para você poder prevenir. A disseminação por via aérea, eles recomendam que 2 metros, uma distância de 2 metros, o vírus não consegue chegar diretamente, né? Então, se eu tiver a 3, 4, 5 metros de uma pessoa, ela espirrar, eu não vou ficar doente, né? Nem vou ser contaminado. Esse vírus ele tem vamos dizer, um raio de ação. A pessoa transmissora ela tem esse raio de ação. Então, o mais importante de tudo não só para isso, mas para todas as viroses, é manter a superfície limpa. Se você vai entrar em contato com alguma coisa, tenta limpar antes ou depois, você lava as suas próprias mãos, usa álcool 70, não há necessidade para esse momento de uso de máscaras, de coisa, mas caso usando em pessoas que têm contato hospitalar muito mais intenso, usa a máscara se puder, quanto mais você trocar ela, melhor. Não encostar na parte interna da máscara, sempre descartar pela parte externa da máscara, né? Se você tiver de máscara e por um acaso espirrou ou coisa, descarta imediatamente, troca por uma nova. A vida útil dessas máscaras ela é bem reduzida, a não ser que sejam máscaras com filtro mais profissionais, que não é o caso. Então o mais importante é limpar bem a mão, não tocar no rosto, certo? E os locais em que você pega em corrimão, maçaneta, coisa, em seguida sempre passe álcool nas mãos. Pois é, importante demais lembrar disso. Inclusive, eu ia tocar nesse assunto das máscaras, porque em alguns pontos aqui do Brasil, inclusive em Campina Grande, em alguns dias as máscaras esgotaram totalmente. As pessoas foram, de fato, nessa preocupação, comprar as máscaras, garantir logo isso. Então, para o momento que a gente está vivendo, não é totalmente necessário o uso da máscara, só em casos, por exemplo, que as pessoas já têm um comprometimento do sistema imunológico, aí sim é recomendado. Isso, né, principalmente idosos e crianças. Se tiver alguém doente em casa, é bom usar máscara. Se uma mãe estiver dando de mamar, é bom usar máscara, entendeu? Independente do vírus ser ou não ser o coronavírus, porque a transmissão viral muitas vezes se dá por conta disso. Vai passar-se esse vírus e os sintomas vão ser semelhantes no próximo verão. Vai ser outra virose, outro tipo de vírus respiratório. Nós vamos passar por um ciclo de vacinação de vírus da gripe. Muitas vezes até os pacientes perguntam: doutor, mas eu tomei vacina da gripe ano passado, por que todo ano eu tenho que tomar? Porque o vírus ele se muta, o vírus ele tem outras classes, às vezes o vírus que acomete o hemisfério sul não é o mesmo que acomete o hemisfério norte, existem muitas viagens, enfim, a disseminação
por gotículas aéreas desse tipo de vírus, ela é extremamente fácil. Pois é, inclusive até a própria validade da vacina, né? É importante que as pessoas tenham isso em mente, da importância do processo de vacinação. O processo de imunização é fundamental, não só para casos virais, mas dentre outras patologias também. Eu estou sempre batendo nessa tecla de que a prevenção é tudo, sem dúvida alguma. E falo, já que o senhor tocou nesse assunto da campanha de vacinação, o Ministério da Saúde preconizou um adiantamento, né? Agora, a partir do dia 23 de março, já teremos aí a próxima campanha de vacinação para determinados públicos, claro, para idosos e para crianças de determinadas idades. A gente vai trazer mais informações depois, mas é importante seguir esse protocolo, sim, de prevenção, sem dúvida alguma. E falando agora, trocando em miúdos, doutor, para a gente começar a encerrar esse assunto, o sistema imunológico, o que é que a pessoa pode fazer para fortalecer? A tal da vitamina C, alguns suplementos ajudam nesse sentido? Ajudam. A vitamina C ela é um precursor de formação e erradicação de radicais livres que desencadeiam o processo de formação imunológica. Então é sempre bom, vitamina C, própolis, essas medidas comportamentais, elas são extremamente válidas, né? Então não vejo, como você falou, não vejo necessidade de sair e comprar máscara para você se prevenir. Mas os cuidados gerais, como todas as outras viroses, ele é extremamente válido. Pois é, a alimentação também nem se fala, né? Ter uma alimentação reforçada, se alimentar bem, beber muito líquido, tudo isso faz parte desse contexto, né? Exatamente, alimentos nós estamos saindo do verão agora, né? Mas a hidratação ela independe da época do verão, da época do ano. Então nós precisamos sempre ter uma hidratação, até mesmo para funcionalidade melhor do organismo. Sem dúvida alguma. E só para a gente tratar de forma finalizada esse tema, essa ideia da quarentena. Muita gente, inclusive, questionando nas nossas redes sociais. Eu estou falando em rede social, você pode acessar a rede social do Saúde Ativa, que é o _Saúde Ativa, lá no Instagram, _Saúde Ativa, _. Você pode enviar seus questionamentos através do direct. A gente vai estar sempre trazendo aqui nos programas. A questão da quarentena, doutor, muita gente perguntando. Mas se é quarentena, por que não são de fato 40 dias? Como é que funciona esse processo? Que tipo de exame é realizado nessas pessoas para que se comprove ou não o diagnóstico? A quarentena, o nome se dá por conta pelo fato do isolamento, né? Não é necessariamente 40 dias. Historicamente tem um motivo de ser quarentena dos 40 dias, mas cada doença ela tem o seu período máximo de incubação, né? Então, por exemplo, o coronavírus são 12 dias. Se a pessoa vai ficar 40 dias, os outros 28 a pessoa vai ficar... Entendeu? Então, como se tem estudo para cada vírus, então se existe um vírus que o período de incubação dele, hipoteticamente, são 25 dias, você precisa ficar mais do que isso em observação. A quarentena se chama assim, mas para observação. Durante esse período, é feito os exames laboratoriais, que já estão sendo desenvolvidos específicos, mas antes era feito para os outros coronavírus. Então, ele é feito a contraprova, né? Então você faz o teste e se testar positivo para coronavírus, para a classe, então você tá com a doença. Exatamente, inclusive se tem uma imagem muito negativa às vezes dessa tal da quarentena, de que as pessoas estão isoladas ali num ambiente hostil. Não é bem assim. Os casos inclusive aqui do Brasil são casos em que a situação está sob controle, os pacientes inclusive estão em casa, claro que sendo muito bem acompanhados, isolados dentro do seu ambiente domiciliar, de máscara, com todos os cuidados propícios ao momento, mas para que se quebre também esse tabu de que a quarentena nem sempre é esse terror que se planta na mente das pessoas. Exatamente, não precisa a pessoa ficar em isolamento social, né? A pessoa, obviamente, vai evitar o contato com pessoas que são de fator de risco maior, como crianças e idosos, mas a pessoa não precisa. Até teve uma reportagem que falou uma pessoa de caso suspeito foi espontaneamente ao hospital em São Paulo e a recomendação foi que a pessoa voltasse para casa. Isso repercutiu. Como o cara está com suspeita de coronavírus e foi mandado para casa, se esse cara sair... Não é assim, não é filme de terror. Isso. Não é que a pessoa vai sair de casa e sair contaminando todo mundo. Mas essas pessoas que são suspeitas, elas são extremamente orientadas para que esse tipo de contato não aconteça. Se você toda vez que você for fazer alguma coisa, lave bem as mãos. As pessoas não compartilhem utensílios domésticos como copo, talheres, sempre lave. E essa coisa acaba sendo muito mais controlada. Se tiver bem limpo, os 9 dias que o vírus pode ficar
inativo numa superfície, ele passa para 1 minuto se você estiver bem limpo. Então, às vezes esse alarde todo pode ser reduzido se você tomar as precauções devidas. Exatamente, partindo do pressuposto também de que esse alarde pode diminuir bastante se você se informar muito mais e, claro, com as fontes corretas. Uma dessas fontes é o próprio Ministério da Saúde, que disponibiliza um serviço através do WhatsApp, é um canal para que você tire suas dúvidas. Recebeu informação? Está com alguma dúvida? Sentiu um certo medo, um certo receio? Manda essa informação lá para o WhatsApp do Ministério da Saúde, que eles vão responder até que ponto a informação é verídica ou não. O telefone é o código 61 99289 4640, 9289 4640. Doutor, já quero agradecer a sua participação aqui no Saúde Ativa. As portas estão sempre abertas. Conversamos então com o doutor Carlos Diego, que é otorrinolaringologista. Obrigada, doutor. Eu que agradeço o convite e sempre que tiver à disposição, eu fico aberto a mais perguntas. Pois é, o Saúde Ativa vai ao ar todas as quartas-feiras às 9 horas da noite. A gente volta na próxima quarta, se Deus quiser.